Fala aí, Landim, Conexão Alagoas, Ceará. Cíceros, fé e empreendedorismo no Nordeste. O podcast Fala aí, Landim começa esta edição especial diretamente de Juazeiro do Norte, aos pés da imagem do Padre Cícero Romão Batista, símbolo de devoção para tantos nordestinos, mas até agora muita gente não conhece a relação desse santo popular com o empreendedorismo. Fica com a gente e confere um pouquinho sobre essa história e o que é que o Padre Cícero tem a ver com Nordeste, com Alagoas e com essa conexão com empreendedorismo, fé e empoderamento social. E quem vai contar essa história é o reitor da Basílica de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte. Isso mesmo, Padre Cícero José da Silva. Já começamos bem com um cidadão que carrega no nome a herança do religioso e que vai nos ajudar a entender com propriedade essa relação tão forte entre fé e empreendedorismo. Não tem como falar do desenvolvimento da cidade de Juazeiro do Norte, aquela que começou com a Vila Tabuleiro Grande do Crato, sem colocar ênfase, ou seja, dar o que é devido ao nome do Padre Cícero Romão. Padre Cícero Romão, quando chegou aqui em 1872, era apenas 30 casas em torno de uma capela em ruínas, e ele começa a desenvolver o seu trabalho pastoral em vários campos. No religioso principal, mas no campo cultural, no campo econômico e também político. E Padre Cícero, na sua metodologia, ele vai ensinando as pessoas a buscarem a autossustentação. Por isso que ele incentiva que em cada casa deve ter uma oficina de oração, a que nós conhecemos chamada Sala do Santo, mas também uma oficina de trabalho. Você sabe fazer o quê? O que você acha que pode trabalhar e vai ajudar na autossustentação de sua família, mas também no desenvolvimento da nossa futura cidade. Lembro, era uma pequena vila em ascensão e depois, hoje, essa grande cidade, que nós temos mais de 300 mil habitantes de forma permanente. Uma população ambulante entre as romarias e aqueles que visitam Juazeiro, em média 2,5 milhões de pessoas passam por Juazeiro, nessa relação, seja comercial ou religiosa, como nós chamamos as romarias, e muitos também atribuem o título de turismo religioso. Existe uma história bem interessante que tem tudo a ver com empreendedorismo e também em consonância com o que o senhor colocou, que é a história da Romaria de Nossa Senhora das Candeias. Conta um pouquinho dessa história. Esta romaria ela tem o início com o Padre Cícero Romão. Como falei antes, aqueles que chegavam a Juazeiro, Padre Cícero também fazia um pouco, sondava em que aquela família buscaria sua autossustentação na cidade. Esse artesão, vindo morar na então Vila Juazeiro, esse homem veio com a família, mas percebeu que não estava tendo condições suficientes de aqui permanecer. Então veio até o Padre Cícero para comunicar que estaria voltando para a sua terra. Padre Cícero pergunta em que ele era bom, no que ele sabia fazer, no que ele poderia trabalhar. E ele disse que trabalhava na fabricação de utensílios, utilizando um material na época muito comum que é chamado frande. Era aquele material reciclável, por exemplo, da lata de óleo. Com isso faziam utensílio, a bacia, o candeeiro, o balde, utensílios domésticos. Padre Cícero diz para ele que ele fabricasse muitos candeeiros, porque em 2 de fevereiro teria, na então vila em desenvolvimento, uma procissão luminosa à base de candeeiros. Padre Cícero motiva a comunidade para eles participarem dessa procissão, e aí há uma indagação: onde conseguiremos tantos candeeiros? Padre Cícero indica a rua e a casa da pessoa que já estava preparada para tal fim. Padre Cícero, ele na sua pedagogia pastoral de homem de Deus, buscava em todos os campos dar resposta às necessidades do povo, entre essas do desenvolvimento econômico. Um desenvolvimento que ultrapassou os limites de Juazeiro do Norte,
Alagoas é terra de Cíceros, sim. No Brasil, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, Alagoas é o estado com a maior concentração de pessoas chamadas Cícero. São mais de 1.000 a cada 100 mil habitantes. E o mais curioso, Alagoas desbanca até o Ceará, terra do famoso Padre Cícero, que ficou em segundo lugar. De Pindoba para Maceió, seu Cícero Batista, em meio aos atendimentos dos clientes, relembra como começou o negócio na porta de casa. Quando eu comecei aqui, era um carrinho de mão, um carrinho de 3 rodas. Aí, desse carrinho, passei para aqui. Falei com o síndico, ele autorizou a abrir essa porta. E hoje, estou aqui vendendo esses produtos. Bom, o que eu tenho aqui é sopa, munguzá, milho cozido, pamonha, canjica, bolo. Os produtos que eu vendo são esses. Tem dias que eu faço a sopa de feijão com charque. Está com 14 anos aqui nesse ponto. E como é para o senhor ser um empreendedor? Não, eu acho bom. Porque aqui não depende de ninguém me mandando, né? Aqui o patrão sou eu mesmo e funcionário. E está valendo a pena? Está valendo a pena. Da fachada do empreendimento, Alexandre Machado, borracheiro, e o irmão Brenho Gonçalves tocam em frente o negócio que preserva a memória do pai, também chamado Alexandre Machado. Essa borracharia tem 35 anos de fundada. Aqui já foi um ponto comercial. Mercearia Padre Cícero, foi do meu pai, e depois ele mudou o ramo para borracharia. Hoje continua como borracharia Padre Cícero, vulcanizadora Padre Cícero, Rua Professor Santos Ferraz, número 248, o bairro do Poço. Endereço de uma das 3.083 empresas que possuem o nome Cícero na razão social em Alagoas, o que representa cerca de 1,03% das empresas ativas no estado, de acordo com a Junta Comercial de Alagoas. No Ceará, são 11.194 empresas, com um percentual bem próximo, 1,07%. Os números mostram como o nome Cícero está fortemente ligado à cultura e ao empreendedorismo nos dois estados. Empreendedorismo que segue também na arte. Quem chega para essa conversa é Cícero Manuel, cordelista que conta sua história para a gente. Eu venho de uma família de agricultores, uma família da roça, me criei na roça, em uma casinha de taipa, aqui no sítio chamado Sítio Ilha Grande, aqui em Santana do Mundaú, e cresci ajudando minha família nos trabalhos ali da roça, né, a limpar a roça, a plantar, a colher, e me descobri poeta muito jovem, muito novo, criança ainda. Eu escrevi meus primeiros versos aos 10 anos, mas descobri a literatura de cordel na adolescência. Nos meus 16 para os 18 anos, eu descobri a literatura de cordel, porque eu vinha fazendo cordel sem saber o que era cordel, e foi aí que começou a minha vida como cordelista, né, a me dedicar mais ao meu trabalho. Anos depois, eu consegui entrar para o curso de letras da Universidade Estadual de Alagoas, onde eu cursei letras, e foi aí também que me ajudou com a minha carreira artística, né? Passei a publicar os meus livros, a fazer apresentações em escolas, em exposições, em feiras literárias, em diversos, né, setores culturais. Como a gente tem conversado aqui, o Padre Cícero ele tinha essa visão empreendedora, esse incentivo. E você, como xará, devoto, o que é que o Padre Cícero te deixa como ensinamento para você continuar perseverando nesse empreendedorismo voltado para a sua arte? Bom, Padre Cícero, né, foi, como você disse, um grande incentivador do trabalho, né, da oração, e é fonte de inspiração para todos nós poetas, principalmente para os cordelistas. Cícero, para a gente encerrar essa sua participação aqui no podcast Fala aí, Landim, diz uma mensagem dessa importância do Padre Cícero para o empreendedorismo e o que te inspira como empreendedor na figura dele. Inclusive, você fez questão de estar com a blusa aí do Padre Cícero para essa participação. Pois é, Padre Cícero foi um grande incentivador, né, do trabalho, da fé, né, quando ele diz que faça de sua casa um oratório e uma oficina, né?
Então, com essa frase, ele nos passa que a gente, além da nossa fé, nós também temos que nos dedicar ao trabalho. Então, nosso trabalho é tudo em nossa vida, e fica aí a dica para quem não conhece a história de Padre Cícero, para que se inspire nessa pessoa, né, um personagem brasileiro de grande história, de grande relevância, que soube tão bem, né, ajudar muita gente em momentos tão difíceis, na época em que viveram, um período de grandes secas que aconteceram, né, no Nordeste, que soube, com a sua sabedoria, ajudar tantas pessoas a se erguerem. E, para finalizar esse momento, eu quero apresentar aqui alguns trabalhos que eu já fiz, né, como cordelista. Eu vou começar por esse cordel aqui, que é o Conselhos do Padre Cícero para preservar a natureza. Esse cordel aqui eu escrevi, né, baseado nos preceitos ecológicos do Padre Cícero, aqueles preceitos ecológicos que estão aí gravados nos muros de Juazeiro do Norte, né, e aqui apresento, né, esses preceitos que o Padre Cícero deixou para preservar a nossa natureza. Eu tenho aqui também Padre Cícero Romão, um servo de Deus na terra, que é um cordel que eu trato fala, né, do período da morte de Padre Cícero até os dias atuais, ao seu processo, né, de beatificação, né, que está acontecendo, né, e como cordelista, eu tenho vários trabalhos publicados, como o meu primeiro livro, Versos de um Cordelista, esse aqui que foi publicado em 2014, tem um cordel atrás do outro, que foi lançado em 2017, esse aqui, Rimas do Mundaú, é de 2018, também tudo em poesia popular nordestina, e o meu Caçoar de Versos, que é o meu livro mais recente de poesia, que foi lançado agora em 2023, ok? E também estou nesse livro aqui, que foi organizado por um baiano, Zeca Pereira, que é o Dicionário Bibliográfico dos Cordelistas Contemporâneos. Essa obra aqui tem vários cordelistas brasileiros, e também estou nessa obra aqui. Melry, foi um prazer conversar com você. Eu gostaria de encerrar esse momento cantando aqui um trecho do cordel Conselhos do Padre Cícero para preservar a natureza. Pode ser? Claro! Vou usar aqui a minha viola. Eu não sou violeiro, sou um aprendiz, não sou repentista também, sou um aprendiz. E vou cantar aqui 4 estrofes do cordel Conselhos do Padre Cícero para preservar a natureza. Padre Cícero Romão, um homem por Deus tocado, foi um homem muito sábio naquele tempo passado, dono de um conhecimento ainda não explicado. Ele sabia de coisas que nenhum homem sabia. Todo dia em Juazeiro uma multidão ouvia os conselhos que ele dava lá em sua moradia. Padre Cícero acolhia quem por ele procurava, com todo o saber que tinha, seu povo ele aconselhava, e para as coisas que vinham no Juazeiro alertava. Padre Cícero abraçava o sertanejo sofrido, que arribava pra longe pela seca abatido, o pobre injustiçado e o cristão oprimido. Abençoava a todos com carinho e muito amor, alimentava o faminto, perdoava o pecador, ensinava a rezar e a temer o Senhor.
ensinava a fazer o santo sinal da cruz, apontava o caminho que levava até Jesus, e a pedir a Maria proteção, amor e luz. Curava muitos doentes com fé e com devoção, ensinava ao romeiro das quebradas do sertão a trabalhar na lavoura e a conseguir o pão. Quem matou não mate mais, assim o padre falava. Quem pecou não peque mais, desse modo aconselhava a toda uma multidão que ali o escutava. E por aí vai. Muito obrigado. Encerramos este episódio do Fala aí Landim. Conexão Alagoas, Ceará, Cíceros, fé e empreendedorismo no Nordeste, com a força que move os nordestinos, otimismo, trabalho e perseverança. E quem deixa a última palavra é ele, seu Cícero Batista. A mensagem que eu deixo para os alagoanos é que cada um, independente do nome ou de crença, né, vai seguir em frente.